Sil, você sabe o que é mobilidade urbana? Nosso país conta com 5.570 municípios. Só 17 deles ocupam grande parte de nossa população. Vale a pena conversar sobre esse assunto, não é? Vamos então? Hoje nós estamos aqui com o Guilherme Braga, mestrando em Políticas Públicas pelo UFRJ, e ele vai estar discorrendo um pouco sobre esse tema que é tão importante, que é a mobilidade urbana com a gente. Muito prazer, Guilherme. Prazer. Então, explica pra gente, o que é mobilidade urbana? Bom, mobilidade urbana é basicamente a capacidade que as pessoas têm de se locomover na cidade. E daí a gente fala em fazer todas as atividades que a pessoa faz no seu dia a dia. Ir à escola, ir ao trabalho, fazer compras, ir ao médico. Todas essas atividades que as pessoas fazem no dia e que envolvem deslocamento a gente chama de mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana é algo que implica diretamente com o nosso cotidiano. Exatamente. Ela é influenciada pelas escolhas que a gente toma enquanto pessoa e enquanto sociedade, e ela vai influenciar também o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer enquanto pessoa e enquanto sociedade. E a relação do nosso trânsito? Porque falar sobre mobilidade urbana é com certeza pensar no trânsito, congestionamento, lentidão. Como é que a gente pode pensar nisso pela concentração de transportes públicos, transportes privados? Como a gente pode pensar nisso? Então, quando a gente, enquanto seres humanos, decidimos viver juntos num lugar que a gente chama de cidade, isso significa que a gente tem um grande número de pessoas ocupando um pequeno espaço. Daí, isso significa dizer que não tem espaço para todo mundo, se todo mundo quiser usar um espaço grande. Você pensa, por exemplo, que no Rio de Janeiro, hoje em dia, a gente tem uma média de mais ou menos 1,5 pessoa em cada automóvel. Isso significa dizer que você tem um espaço grande das ruas sendo ocupada por uma só pessoa dentro de um carro. Ou seja, a gente falar em trânsito é a gente falar no mau uso do espaço público por todos nós. Porque você tem um grande uso do espaço feito por poucas pessoas, enquanto muitas pessoas ficam espremidas nos ônibus, nos trens e nos demais transportes coletivos. Tem aquela questão de que o nosso país resolveu investir mais no rodoviarismo e não tanto nos transportes de trilho. Você pode falar alguma coisa sobre isso pra gente também? Então, isso começa lá na década de 30, mas a virada mesma na década de 50 para 60. Nosso país decidiu que era importante se industrializar e uma das maneiras de fazer isso era construir automóvel. Para construir automóvel, nós precisávamos ter estradas. Então, com o tempo, a gente deixou de cuidar das ferrovias, foi construindo mais estradas, para que com isso a gente tivesse uma industrialização do país. A gente teve um lado positivo, que foi a industrialização do Brasil e, enfim, o crescimento da economia, mas o lado negativo é que a gente abandonou os trens e a gente foi colocando carro na rua, carro na rua, carro na rua, e durante todo esse período a gente vem tentando alargar as estradas, alargar as vias e as avenidas para tentar dar conta desse problema, só que a gente não consegue. Hoje em dia a gente tem esse caos que a gente vê no Brasil, de enormes congestionamentos o tempo inteiro, em todo lugar, e as pessoas perdendo cada vez mais tempo no seu deslocamento diário. Você pode nos dizer, por exemplo, que medidas nós poderíamos tomar, tanto pessoais quanto medidas sociais, para poder resolver um pouco essa questão do trânsito, da mobilidade urbana, por exemplo? Então, a primeira e a mais importante é ocupar menos espaço. E aí, a gente fala em ocupar menos espaço, significa compartilhar mais o serviço de transporte, isso significa ir para o transporte público, usar mais os ônibus, usar mais o trem e o metrô e desestimular o uso do automóvel. Mas usar menos espaço também significa fazer cidades mais compactas. Cidades onde as coisas ficam mais perto uma das outras e você consegue fazer as suas atividades a pé ou de bicicleta, que você não depende do automóvel para fazer as suas atividades do dia a dia. Então daí, concentrar as coisas em menores áreas, construir prédios mais altos para que a gente possa ter mais gente morando perto uma das outras sem precisar ir espalhando. Tudo isso faz parte de uma mobilidade melhor para todos nós. Ou seja, como eu disse, ocupar menos espaço, tirar carro da rua, botar as pessoas no transporte público, estimular os modos ativos, como a bicicleta e andar a pé, e ao mesmo tempo concentrar mais as nossas cidades. É isso. Obrigado, Guilherme, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Mobilidade urbana, que é tema que pode ser tema de redação do Enem, inclusive. E a gente teve uma pequena aula do que pode ser, como é que a gente pode considerar. Muito obrigado pela sua audiência e por hoje é só. Valeu!